nós falaremos um pouquinho sobre a virtude da modéstia. Então vamos começar pedindo o auxílio de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo, Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito bem, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a virtude da modéstia e gostaria de começar esse vídeo, com o sentido da nossa vida, com a nossa missão, com a nossa vocação. O Catecismo nos diz que nós fomos criados para amar, conhecer e servir a Deus. Então, nós temos essa sublime vocação. Além disso, nós temos a vocação à íntima união com Deus, a transformação em Deus. Como São Paulo dizia, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa vocação, que nós possamos um dia dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas para isso nós precisamos trilhar um caminho. A nossa natureza caiu no pecado e nós fomos marcados por isso. Quem disser que nunca pecou, que atire a primeira pedra, Então, diante disso, vou colocar um versículo de um salmo, que é: afasta-te do mal e faze o bem, procura a paz e vai com ela em seu caminho. Eu gosto muito de definir a nossa vida espiritual nessa frase. Afasta-te do mal, deixa o pecado, faze o bem, busca a virtude, procura a paz e vai com ela em seu caminho. Essa íntima união com Deus, procura a paz e vai com ela em seu caminho. Então, se nós formos tratar agora, segundo essa frase, nós falaremos do faze o bem, afasta-te do mal. Vamos considerar que nós já estamos lutando com todas as nossas forças contra o pecado mortal, também contra o pecado venial, mas já deixamos o mal. É a hora de fazer o bem. Então é hora de combater os nossos vícios com as virtudes. Existem duas classes de virtude, por assim dizer. São as virtudes cardeais e as virtudes teologais. A virtude da modéstia, ela é uma virtude que está conectada à virtude da temperança, que é uma virtude cardeal. Elas têm uma pequena diferença, A temperança é justamente essa questão de você saber a medida de cada coisa, de você não colocar para mais e nem para menos, Se nós formos usar aquela famosa frase, a virtude está no meio, é justamente isso, a temperança é o meio, a virtude está no meio. Então, a temperança é isso que faz esse equilíbrio, ela tempera, Se nós colocamos muito sal em uma comida, não dá para comer. Se colocamos pouco, também não fica bom. Tem que ser na medida certa. A temperança faz isso com todas as nossas questões sensuais. Então, com o prazer da bebida e da comida, tudo isso está conectado à virtude da temperança e também à modéstia. A modéstia se difere da temperança porque ela é relacionada a ordenar as coisas que são mais simples. Então, Santo Tomás de Aquino coloca 4 classes relacionadas à modéstia, que nós falaremos um pouquinho. Essas 4 classes são divididas em humildade, estudiosidade, modéstia dos gestos e modéstia no ornato. Então, a humildade, não gostaria de me demorar muito aqui, porque a humildade já foi trabalhada por muitos santos, mas usando uma frase de Santa Teresa de Jesus, que eu acho que define muito bem a humildade, a humildade é a verdade. Então, a modéstia está relacionada à humildade, porque eu olho para Deus e reconheço quem é Deus e quem sou eu. Deus infinito, magnífico, eu miserável, pequenino, e diante disso, eu dou glória a Deus por quem Ele é e reconheço quem eu sou, miserável. Então, passando agora para a próxima virtude, que está relacionada à modéstia, é a estudiosidade, que é você estudar, buscar a verdade, buscar conhecimento. Deus, que é a sabedoria infinita, nós também o encontramos através dos estudos e até dos estudos mais simples, Ele é a verdadeira sabedoria e todo o nosso estudo deve estar voltado para isso, para a busca da verdade, para contemplar a face de Deus. Então, a virtude da estudiosidade, ela é virtude enquanto está no meio. A modéstia vem organizar a virtude da estudiosidade para que nós não caiamos no excesso e nem na deficiência, mas para que seja de fato a virtude da estudiosidade. Essa virtude pode ser deformada
quando nós buscamos em excesso e assim se torna uma curiosidade vã. Isso pode até atrapalhar a nossa vida espiritual quando nós nos perdemos em curiosidades que vão nos enchendo, depois vamos para a oração e temos essas perturbações com aquilo que nós vimos durante o nosso dia. Mas também a estudiosidade, ela pode cair por negligência. Nós temos, né, essa alta vocação de contemplar a Deus, que é a verdade. E Ele também nos deu esses meios de conhecer a verdade. E também cabe a nós, no nosso estado, buscar o conhecimento, buscar a verdade naquilo que toca a nossa missão, que toca ao nosso estado. Então, por exemplo, se eu sou uma médica, eu tenho que buscar o conhecimento na minha área, que é a medicina, para assim dar maior glória a Deus e também servir as pessoas, né, da melhor forma possível. Vou aproveitar e já vou deixar aqui, né, como que um impulso para que exerçamos essa virtude da estudiosidade, que é não sermos negligentes na nossa própria formação. Então, diante disso, né, hoje que estamos falando sobre modéstia, já vou deixar algumas recomendações, entre elas. Assistam todos os vídeos do Padre Paulo Ricardo sobre modéstia e feminilidade, isso pode ajudar muito. O que eu tô fazendo aqui é uma pequena introdução, mas o Padre Paulo, ele fala muito bem, né, e tem muito conteúdo, principalmente relacionado à feminilidade. Não tem como nós conversarmos sobre a modéstia feminina sem conversar sobre todo o aspecto da mulher, como ela é, qual é a sua missão. Então, já deixo esse impulso também que nós exerçamos a virtude da estudiosidade, buscando o conhecimento que nos toca. Nós, mulheres, precisamos, né, estudar aquilo que nós somos. Primeiro o homem, depois o santo. Precisamos, então, ser verdadeiramente mulheres, mulheres segundo o coração de Deus, né, com toda a sua força, com tudo aquilo que o Senhor depositou em nós. Mas para sermos isso, nós precisamos tomar conhecimento. O que acontece é que na nossa sociedade, infelizmente, a figura da mulher tem sido muito deformada. Então, nós precisamos, de fato, buscar, né, buscar com determinada determinação. E um desses meios, que já deixo aqui como dica, são os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Mais para frente também vou dar algumas outras dicas, mas como falamos agora da virtude da estudiosidade, eu já aproveito para deixar. Então, ótimo. A virtude da modéstia vem trabalhar na virtude da estudiosidade para colocar no meio, né? Nós que possamos não ser negligentes, sem buscar a verdade e assim, né, atrapalhar também as outras pessoas, né, não exercendo bem o nosso apostolado, a nossa vocação, e nem estudar demais ou buscar as altas compreensões, né? São João da Cruz que falava que nós não precisamos ficar buscando altas coisas, porque Cristo já é toda a revelação do Pai. Não adianta nós queremos buscar outras revelações e termos esses anseios muito grandes, né? E também está relacionada à virtude da humildade. A modéstia, ela também está relacionada à modéstia corporal. O que é a modéstia corporal? É justamente isso que rege os nossos movimentos, rege o nosso falar, rege tudo aquilo que nós fazemos exteriormente, mas através dos nossos gestos, daquilo que nós demonstramos. E é bem interessante porque hoje nós perdemos um pouco desse sentido também. Se nós pegamos, né, algumas décadas passadas, as pessoas elas tinham um cuidado melhor com essa questão dos gestos, com o porte, né? Se nós lemos, por exemplo, o Catecismo da Educação, é muito interessante, porque o autor, Albert René, ele coloca um passo para você ir educando os seus filhos, e ele fala muito sobre isso, né? Da modéstia, de como se portar, como se sentar, né? É muito interessante. Então, a modéstia dos gestos está relacionado a isso, né? Não adianta, por exemplo, porque hoje em dia a modéstia ela é muito relacionada ao modo como você se veste, né? Se você colocou uma saia, você tá modesta, às vezes tem um pouco disso. E não adianta, às vezes, você tá com a saia e tá com aquele padrão que existe, que foi colocado, né, como modesto, mas você não ter um porte modesto em si, né? E a modéstia, ela consiste também em ser aquilo que se é. Olha que interessante. Então, enquanto mulheres, é necessário que a mulher se porte como mulher. E, infelizmente, nós vemos, né, que as mulheres, elas vêm se tornando um pouco masculinizadas, né? E isso até, assim, conscientemente. Perdeu aquilo que é da mulher mesmo, aquilo que é o feminino.
Então, precisamos, né, fazer esse esforço. É realmente um esforço, isso é adquirido, a virtude é adquirida, nós precisamos trabalhar, precisamos colocar meios, né? Depois você pode fazer uma análise, algo que é sempre muito importante é que você tenha um diretor espiritual e diante dele decida essas coisas, né? Porque às vezes nós podemos ter umas ideias que não são muito boas ou exagerar, o que geralmente acontece. Mas com o auxílio do diretor espiritual isso é muito mais difícil de acontecer e a sua caminhada rumo à perfeição fica muito mais simples. O diretor espiritual existe para isso, né? Para nos ajudar na nossa caminhada. Santo Tomás de Aquino também trata dentro da modéstia corporal a eutrapelia. A eutrapelia que é essa virtude, né, como que podemos dizer da alegria. Então ele fala dos divertimentos, que nós precisamos realmente descansar, ter divertimentos, e a modéstia vem reger também esses divertimentos, para que não caiamos no excesso e sermos como que uns bobos, assim, que brincam a todo momento, mas que também não sejamos a todo tempo, né, muito rudes, muito ásperos. Então, a virtude da eutrapelia está justamente aí para reger esse nosso humor, né? E como é bonito, né? São Tomás de Aquino fala isso na Suma Teológica, dentro da virtude da modéstia corporal. Por fim, o último tipo de modéstia que Santo Tomás fala é a modéstia no ornato, que é a modéstia que mais se fala hoje em dia. Se você jogar aqui no YouTube modéstia, você vai encontrar. A primeira coisa que você vai encontrar, na verdade, é isso, né? Aí tem até um pessoal que dá umas definições de roupa e tudo mais. É o que se é mais falado. E é interessante que às vezes você entra em algumas lojas e aí tem lá vestido longo, vestido curto, vestidos modestos. É interessante isso, né? Porque às vezes hoje cai-se na tentação de pensar que a modéstia é somente isso e que existe um padrão e na verdade é muito mais profundo. É justamente reger, né? Ordenar-se para essa virtude que está no meio. A modéstia no ornato, ela também pode cair no excesso ou pode cair na negligência. E é preciso aí buscar o meio. Santo Tomás fala que por excesso pode-se cair nessa questão, né, do ornato por vaidade, por sensualidade ou por excessiva solicitude. Então, por vaidade, né, quando você tem justamente essa intenção, né, de se vangloriar através do ornato, por sensualidade, que é gravíssimo quando você tem justamente a intenção de seduzir através do ornato, mas também por excessivo cuidado, né, por excessiva solicitude, quando se quer parecer muito elegante em público, né? Então, esses são os 3 excessos que podem haver dentro do ornato. Mas também, dentro dessa questão do ornato, se pode cair por negligência. Então, quando você se apresenta de qualquer forma, né? Você não tem um mínimo decoro. E aí vale lembrar também que a modéstia está relacionada à dignidade que nós temos. Então, ela serve para reger isso, né? Essa é a dignidade que nós possuímos para que não caia, né, em deficiência. Então, isso foi um pouco, né, da visão de Santo Tomás de Aquino. Mas agora falando de uma questão talvez um pouco mais espiritual e relacionada agora à modéstia feminina, né? Nós falamos já que a modéstia também é ser aquilo que se é, então um homem modesto é um homem, primeiramente, e uma mulher modesta também é uma mulher. Então vamos ver agora um pouquinho da modéstia feminina. Bom, para contemplarmos a modéstia feminina, nós precisamos primeiro lembrar de quem é a mulher, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado e por que ela é diferente do homem, né? Não temos muito tempo para fazer uma grande exposição sobre isso, mas eu vou deixar também a segunda dica, que é um livro que a Eclésia agora lançou a respeito da mulher. Na verdade, são várias palestras, escritos de Edith Stein, eles juntaram, e ela falando sobre a missão da mulher segundo a natureza e segundo a graça. Vale muito a pena ler, ela fala assim de um modo incrível. Então, é preciso ter isso em vista, né? Quem nós somos. E
Edith Stein, ela coloca 2 pontos muito específicos sobre a vocação da mulher, de um modo geral. Toda mulher tem essas 2 vocações, esses 2 chamados, que é a vocação à maternidade e a vocação a ser esposa. E aí você fala, nossa, Gabi, mas eu vou ser consagrada, eu não vou ser mãe e nem vou ser esposa. Não, na verdade, você vai ser mãe e você vai ser esposa. Até mais do que muitas mães e esposas que estão aí com 10 filhos e com um esposo cuidando dele. Todas nós mulheres temos essa vocação. Se nós pararmos para pensar, para olhar para dentro de nós, nós possuímos isso, né? Essa vocação de ser esposa, né? Que doa, se doa, e a vocação de ser mãe, que também se doa. Então, esse dom, né, que a mulher tem, que traz em si, que é essa questão de realmente dar a vida. Então, dentro disso, né, o chamado a ser esposa, ou você é esposa de um homem, ou você é esposa de Cristo. Então, de qualquer forma, você será esposa, tem esse chamado. E a maternidade também, né? A maternidade carnal, mas também a maternidade espiritual. Então, possuímos isso dentro de nós. E de um modo muito especial, relacionado à questão esponsal, a mulher ela é chamada a ser auxiliar do seu esposo. Então, a mulher, ela como que eleva o coração do homem até Deus. Esse é o nosso chamado sublime, né? Nós como que lembramos o homem a cada momento de que as coisas não estão só aqui na Terra, mas que transcendem, né? Que existe algo além daqui. Essa é a vocação sublime da mulher, né? Levar o coração do homem até Deus. Ser esse reflexo de Deus, né? Para lembrar o homem disso. Ser a sua auxiliar, ajudá-lo a chegar ao céu. E isso não só num aspecto matrimonial, mas Edith Stein, ela diz também que nós exercemos isso em todas as nossas relações. Então, por exemplo, eu com meu esposo, eu exerço a vocação de esposa, mas também exerço a maternidade com o meu esposo. E em todas as relações com um amigo, então, nós temos isso, essa questão, né, de abranger o todo e de elevar o coração, de elevar os corações ao céu. Um detalhe muito especial também dentro da nossa vocação específica é que nós somos chamadas de um modo muito especial à pureza. Então, nós somos chamadas à pureza e também somos chamadas a transformar, né, o coração do homem para que seja um coração casto e puro. E isso é muito interessante, né? Porque a mulher, ou ela realmente eleva o coração ao céu, ou ela destrói o coração e o enterra, né? Então, principalmente nessa questão da pureza. E no século em que nós vivemos, o que tem acontecido é justamente o contrário, né? A mulher tem sido mais causa de pecado e de queda do que de elevação do coração ao céu. Então nós precisamos, né, primeiramente resgatar essa nossa vocação, essa nossa missão de santificar realmente o homem, santificar as pessoas através, né, da nossa pureza. E agora vou dedicar um tempinho para falar sobre a pureza, porque é algo que também está muito relacionado à modéstia. Nós sabemos que todos os pecados eles têm entrada em nós pelos sentidos, né? Então, os pecados relacionados à pureza, principalmente, eles estão relacionados ao olhar. E se nós agora falando da modéstia no ornato, né? Se nós nos vestimos modestamente, e agora falando da modéstia corporal, se nós temos gestos modestos e nos portamos modestamente, de uma maneira digna, de uma maneira fiel àquilo que somos, né? Fiel à nossa vocação. Nossa vocação primeira que eu tinha falado da união com Deus. Então, que vocação alta, que grande é isso, né? Se nós nos portamos com essa fidelidade, consequentemente, né? Aqueles que nos olham também serão elevados, né? A modéstia corporal e a modéstia no ornato, elas são um reflexo também da alma, daquilo que nós somos por dentro. Elas transparecem o nosso ser, né? Nós ouvimos muito discurso hoje em dia de que a roupa não quer dizer nada, mas na verdade quer dizer muito, né? Então, se nós nos portamos bem, se nós temos, né, uma ação, mas uma vestimenta também digna e que eleva o coração ao céu, nós ajudamos não só a guardar a castidade, mas também que os corações amem mais a nosso Senhor. E isso já é muito falado, né?
se nós colocamos aí em qualquer lugar, é uma das coisas que mais se falam, um dos aspectos que mais se falam. A modéstia, ela é guardiã da castidade, porque é muito mais simples, muito mais fácil o seu coração ser elevado a Deus com uma pessoa que se porta dignamente, que se veste dignamente, do que com uma pessoa que está desfigurada no seu próprio eu, uma mulher que não se porta como mulher, uma mulher que se veste de um modo indigno, né, que se veste como, nossa, sei lá, assim, com menos de roupa possível. Então, é muito mais fácil que o coração seja elevado a Deus, né, diante de uma pessoa que se veste de um modo digno. Algo que precisamos ter sempre em nossa frente, tratando-se de modéstia, no vestir, no agir, a Santíssima Virgem Maria, ela que foi o grande exemplo de mulher, ela que foi puríssima, ela que foi mulher, verdadeiramente mulher, né, que auxiliou São José, elevou o coração de São José ao céu, que serviu o menino Jesus, que foi pura, que foi bela, que foi modesta. Que nós, como mulheres, possamos ter, né, a Santíssima Virgem como nosso modelo, que ela nos ajude. E também peço a vocês que realmente busquem, né, essas fontes que eu citei. Vou agora falar novamente quais foram, né, para que vocês possam realmente procurar. Que são os vídeos do Padre Paulo Ricardo a respeito de modéstia e feminilidade. O livro da Eclésia, A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, por Edith Stein. E por último, um outro livro que eu não citei, mas que agora trago para vocês, que é O Privilégio de Ser Mulher. Esse livro também é incrível. E assim, de pouquinho em pouquinho, nós vamos caminhando para aquilo que Deus sonhou para nós, né? Então, para finalizar, né, resumindo um pouco daquilo que Santo Tomás nos diz a respeito da modéstia, ela vem combater alguns vícios, vem encontrar a medida certa para que nós possamos ser humildes, para que nós sejamos estudiosos, para que tenhamos eutrapelia, para que também os nossos gestos sejam dignos de um filho de Deus e também para que nosso ornato também seja digno. E agora eu me lembrei, né, de uma frase de Santa Clara, porque nós falamos do ornato, falamos dos gestos, e o nosso modelo sempre será Cristo, né? Deus que se fez carne, sabedoria eterna que se encarnou. Então, Santa Clara tem uma frase que é muito bonita, que ela fala assim: olhe nesse espelho, ó Rainha, esposa de Jesus Cristo, e espelhe nele sem cessar a sua face. Então, que nós possamos olhar nesse espelho, que é Cristo Jesus, e espelhar nele sem cessar a nossa face. E também, né, algo que é muito importante, embora a virtude da modéstia seja algo que nós podemos alcançar com a nossa luta, é preciso também pedir o auxílio de Deus, né, suplicar o auxílio do Espírito Santo para que venha ao nosso encontro e que também purifique o nosso coração, para que nós tenhamos em mente de que tudo que fazemos é para a maior glória de Deus. Então, se busco ser modesta nos meus gestos, é para a maior glória de Deus. Se eu busco ser estudiosa, é para a maior glória de Deus. Tendo em vista essa verdade que é uma só coisa é necessária, né? Então, diante disso, diante do grande amor de Deus por nós, diante dessa nossa nobre vocação, dessa nossa grande vocação da união com Deus, da transformação em Deus, a virtude da modéstia é algo que nos ajuda a chegar até Ele. E é algo também muito natural quando vamos trilhando um caminho com Ele. Nosso Senhor vai nos transformando. E Nosso Senhor na oração faz um trabalho muito maior do que qualquer teólogo, do que qualquer santo pode fazer através das suas palavras. Então, se coloque muito diante de Nosso Senhor. Dedique um tempo a Ele todos os dias, um tempo de qualidade, para que Ele possa fazer essa obra no seu coração. Nosso Senhor tem os seus meios. E os meios de Nosso Senhor são muito mais eficazes. Às vezes nós podemos passar horas e horas falando sobre uma virtude e passando técnicas e passando tudo, mas quando na verdade 5 minutos diante do Senhor são necessários para uma mudança íntima total e que realmente tem seus grandes frutos. Então nunca percam isso de vista, de que quem realmente faz a obra, quem realmente faz é Nosso Senhor. A nós cabe deixar fazer e tirar todo o empecilho para que Deus possa fazer. Que o nosso coração seja completamente vazio, que nós
tiremos o nosso reinado para que Cristo possa reinar. Peço isso de coração, que você gaste o seu precioso tempo aos pés do Senhor e Ele te ensinará a ser modesto, a ser casto, melhor do que qualquer outro santo conseguiria ensinar com palavras. Então, afasta-te do mal, faz o bem, procura a paz e vai com ela em seu caminho. Que nosso Senhor seja o Rei dos nossos corações. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem Prudentíssima, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.